ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei abrigo sem igual, e tal amigo, apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. E esse sétimo reino tem um rei. E esse rei se chama Jesus. Ele foi chamado de o Messias pelos profetas. E os profetas disseram: vocês o reconhecerão, porque ele estará sentado numa manjedoura. Manjedoura é um comedouro de animais. Jesus nasceu numa estebaria, na casa dos animais, porque nos hotéis não tinham mais lugares. E aí um bondoso lá cedeu o estábulo, e no estábulo tem aquele comedouro. Então José e Maria afofaram ali, colocaram uma graminha, que já tinha, né, porque devia ser o alimento dos animais, e ali, naquela caminha natural, nasceu Jesus, um menino indefeso que precisou ser protegido, e seu pai fugiu para o Egito e depois trouxe o menino de volta. Só que esse menino cresceu e apareceu. Esse menino, ele começou a dar coordenadas. Ele disse: eu não sou daqui, eu sou do reino do céu. O meu reino não é desse mundo, é lá de cima. Eu estava pensando, a vida nos impõe situações e muitas vezes ficamos com medo. Só que o medo, para você infundir medo numa criança, é muito fácil. Eu lembro o meu netinho, meu netinho João Vitor, que eu amo demais. Saudação, meu netinho. Você já compartilhou os vídeos hoje? A família tinha ido ao shopping. Então, chegou a hora de ir ao banheiro. Os meninos foram para um lado e as meninas para um outro. Então, dentro do banheiro, vocês conhecem o shopping. Então tem um banheiro coletivo e lá dentro tem o reservado. Eu coloquei o meu neto no reservado, expliquei para ele que eu usaria o outro reservado do lado e que quando ele saísse, eu estaria lá fora esperando. E aí eu fiz as coisas que precisava fazer e saí. Daqui a pouco eu ouço uma criança desesperada gritando. Eu falei: é o meu neto, só pode ser. E realmente, aí você sabe como é que é em local público. Uma criança começa a chorar, todo mundo. Aí afluíram pessoas de todos os tamanhos. Eu não sei onde é que apareceu tanta gente. E o meu neto estava chorando desesperado e eu tentando acalmar ele. Foram assim frações de segundos. E aí alguém perguntou assim: quem é esse senhor? Aí ele falou: é meu vô. Aí o pessoal deixou em paz e saiu. E logo em seguida chegou minhas filhas. E aí contamos a aventura. Então,
Em algum momento ali ele se sentiu sozinho, se sentiu indefeso, e ele esqueceu de que eu tinha dito, ó, estou ali fora esperando. Então, mesmo sabendo que eu estava ali fora, ele não conseguiu se acalmar para lembrar, meu avô está aqui fora. Outro momento que que eu passei um medo nele também sem querer, a gente trabalhava numa grande empresa e ele pertencia a outra turma, só que sempre ele fugia da turminha dele e vinha para a turma do vô. E num desses dias, eu acho que estava tendo reunião, não lembro mais, e ele estava ali fazendo uma peraltice. E eu, para ele parar de fazer bagunça, falei, olha, vou falar com a chefa. Imagina, um menino ele tinha as 4 ou 5. Não tinha 5 não, ele estava na primeira fase, 4 anos. Quando eu falei, vou falar com a chefe, ele entrou em parafuso. Ficou desesperado, porque você não pode falar para uma criança que você vai levar ele para a diretoria. Só que eu achava que ele estava de boa ali, né? Estava comigo e era dia que não tinha aula, era dia de reunião. E a avó dele, a mãe dele, estava por chegar, né? Enquanto isso, ele estava na minha sala lá. Esse menino entrou em desespero. É claro que ele não vai lembrar disso. Aí eu corri e falei, não, tô brincando, brincadeira. Eu tava só zoando com ele. E é isso. Aí eu pensei assim, como que eu vou sentir algum medo para que os meus espectadores percebam que eu estou com medo. Aí eu tive uma ideia louca ontem. É o vídeo que está anterior a esse aí, não sei qual. Não lembro o título, mas é algo assim, medo no caminho, medo, não sei. Procura aí, você vai achar. É um anterior a esse. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma mini aventura, bem mini mesmo. Para você ver como é pequena a minha aventura, eu vou contar uma aventura de verdade. Ontem eu estava vendo aqueles TikTok, sabe aqueles videozinhos de 1 minuto? E estava contando a aventura de um homem que saltou de um avião sem paraquedas. Ele estava a 30.000 metros de altitude. Era tão alta a altitude que ele teve que usar máscara de oxigênio no primeiro período da descida. E aí ele vem caindo sem paraquedas. E aí ele não podia cair de barriga, tinha que cair de costas. E aí ele se vira e cai. Lá no chão tem uma rede de 30 metros quadrados. E ele teria que cair nessa rede. Imagina, aqui tem mais de 50 metros. A circunferência dessa praça aqui é mais de 50 metros. Mas vamos imaginar que fosse desse tamanho, um redondel assim, ó, enorme. E o dele era bem menor, era metade disso aqui. E o frio na barriga é muito grande. E ele cai. Gente, ele caiu assim, ó, faltando 1 metro para cair fora. E se ele tivesse caído fora, teria morrido. Ou seja,
uma loucura. Eu não vi a entrevista dele, mas em algum momento dessa queda ele deve ter sentido medo, porque a realidade estava em cima. Ele falou, puxa, eu pulei de 30 quilômetros de altura, uma altitude de 5 e tenho que cair naquela rede. Se eu não cair lá, estou morto. Eu não sei. Então, em algum momento, ele deve ter sentido algum medo, não sei. E aí eu falei assim, eu quero transmitir ao meu ouvinte medo. Eu quero que eles percebam que eu estou com medo. Eu falei, mas não tem como sentir. Como é que você vai simular medo? Não dá. Aí eu falei assim, eu vou pular aqui nesse rio seco e vou quebrar a perna aqui. Aí eu vou ficar com medo. E aí eles vão ver que eu tô com medo. Mas aí eu comecei a ficar com medo de verdade. Porque eu falei, se eu quebrar a perna aqui, ninguém vai me ouvir. Quando acharem, eu já estarei morto. Vai com Deus. Quando me acharem, eu já vou estar morto, já vou estar... Porque eu estava no lugar, você vai ver. É na cidade, mas era um lugar ermo, que não tinha casas nenhuma ali. A casa mais perto estava a 1 quilômetro de distância. E eu acho que eu consegui transmitir. Depois você veja o vídeo anterior e me diga se você sentiu. Entende? É o medo pela vida que certamente Estevão teve. Lembra, Estevão está contado aí atrás, 1 ou 2 vídeos atrás. Estevão, eu acho que é no anterior. É que eu estou fazendo tantos vídeos que alguns eu não postei ainda. Porque estão reclamando que eu estou postando demais. Calma, gente. Você não precisa vê-los todos na mesma hora. Veja um por dia. Veja um por semana. Siga no seu ritmo. Os vídeos estarão aí. Eu vou passar para a posteridade, mas os vídeos estarão aí. Só que eu preciso gravar rápido, porque eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, foi eleito tesoureiro diácono da igreja que nascia, e cheio do Espírito, ele pregava, ele debatia, e nos debates ele sempre ganhava. Por isso o acusaram falsamente, e ele foi sentenciado à morte. Existe um nome técnico, eu ouvi, agora não lembro, mas ele foi condenado à sentença da morte por pedradas. Então em algum momento ele deve ter sentido medo, mas enquanto eu sentia medo, eu sabia que o meu destino estava seguro ali. E era só eu não quebrar a perna, não cair ali, que eu conseguiria chegar, estava fácil. E é claro, eu tô sentindo apenas uma centelha de medo, comparando ao medo que essas pessoas sentiram. Tanto o louco lá que pulou do avião sem paraquedas e sobreviveu, como Estevão, que embarcou no reino, no 7º reino da terra. Ele viu que não tinha jeito. Eu tenho que aceitar esse rei. Inclusive, enquanto ele morria, tinha um menino, Saulo, ali segurando os casacos deles. E esse Saulo estava concordando com a morte de Estevão, mas o vigia das pessoas estava trabalhando no coração dele. Então, esse Saulo no futuro vai se tornar também discípulo, vai se tornar um discípulo com Estevão. Então a mensagem de Jesus é essa, é uma mensagem irresistível nesse sentido. Ela é tão forte que nos leva a abandonar os nossos próprios interesses. É isso que Jesus disse: comecem a cuidar dos interesses de todos.
do interesse da coletividade. Jesus não está falando de comunismo, está falando de irmandade. Porque o comunismo é aquilo que um grupo se junta para dominar sobre o outro. E aí ele toma tudo que o outro tem para si. E fala, estamos tirando para o seu bem. Não, não é nada disso. O cristianismo é irmandade, onde a pessoa disse, eu tenho essa herdade, essa posse, essa propriedade, e eu quero dispô-la para o bem do meu irmão. Entendeu? Então a igreja não pode sair por aí pegando a herdade das pessoas para dar para o mais pobre. Não existe isso. Lembra do Robin Hood? Robin Hood roubava do rico e dava para o pobre. É roubar do mesmo jeito. Se você roubar do rico para dar para o pobre, você vai para o céu do... O céu não. O inferno do mesmo jeito. Roubo é roubo, furto é furto. Então, cuidado. Tema ao Deus Criador. Ande no caminho. E o caminho é esse, Cristo. Cristo é o Messias prometido. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E está já no comando do 7º reino da terra. Ele está comandando, porque Deus está no controle de tudo. Ele ainda não estabeleceu o seu reino. Mas esse reino será estabelecido em breve, quando ele voltar nas nuvens em glória. Muito bem, feito essa introdução, vamos ao que interessa. Eu acho que hoje é capítulo 3 em Mateus. Mateus não, perdão. Eu só falei Mateus para falar aquele ditadinho. Mateus, primeiro os seus. Não é Mateus, é Lucas. O batismo de Jesus foi assim. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, todo mundo estava se batizando. E Jesus disse, também quero me batizar. Ou seja, quando João Batista fez aquele discurso chamando o povo ao arrependimento, falando para o publicano não cobrar mais impostos, cobrar só o que o Roma tinha mandado a ele cobrar. Quando ele disse aos policiais, não subjugue o seu próximo, faça só o que a lei está te mandando, contente-se com o seu soldo. Soldo é salário, contente-se com o seu salário. E aí, Jesus viu que todo mundo estava sendo batizado e ele foi também para ser batizado. Em outro momento, aqui não, mas em outro momento, João fala, eu é que tenho que ser batizado e vem tu a mim? Aí ele disse, calma, João, eu quero ser batizado para que todos vejam que o batismo é importante. Então todo aquele que crer e for batizado será salvo. Por isso Jesus deu esse exemplo. Afinal, Jesus não tem pecado e o batismo é para pecadores. Mas ele batizou-se para que nós possamos ver isso como um símbolo da salvação. Você quer ser salvo, meu irmãozinho? Então seja batizado em nome de Jesus. E quando Jesus começou a orar durante o batismo, ou logo após o batismo, o céu se abriu. O céu se abriu para Jesus, assim como o céu se abriu para Estevão. E Estevão viu Jesus lá no céu. Aí o céu abriu para Jesus. E quem que Jesus viu? O seu Pai, Deus lá no céu. O trono à direita dele estava vazio.
Mas Estevão viu que Jesus estava lá. Mas Jesus não viu, porque Jesus não estava lá. Jesus estava na terra sendo batizado. Mas foi o mesmo céu que abriu para Estevão. Abriu para Jesus antes. E saiu uma voz lá do céu. A voz que ecoou toda a margem do Jordão. E toda aquela multidão ouviu. E a voz dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Uau! Enquanto Jesus sorria para Estevão e falava: Isso, meu filho. Deus sorria para Jesus. Falava: Eu tenho prazer em ti, meu filho. Mas o Espírito Santo, ele se encheu de emoção e ele não aguentou ficar lá só olhando, só batizando Jesus, não. Ele se transformou em uma pomba e fez um sobrevoo sobre Jesus. E todos entenderam que era o Espírito Santo no céu, Deus Todo-Poderoso, e do lado o trono vazio, porque Jesus tinha deixado na terra Jesus sendo batizado e sobrevoando o Espírito Santo na forma de pomba. A propósito, tem um profeta que chama pomba, sabia? Jonas. E a pregação de Jonas foi como o Espírito Santo sobrevoando sobre Nínive e converteu Nínive toda. E o Espírito Santo agora sobrevoando sobre Jesus, mostrando: Este é o meu filho amado, siga-o. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagali, e Nagali de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de Joseque, e Joseque de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozão, e Cozão de Elmodã, e Elmodã de e de Jesus, e Jesus de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Navi, e Davi de Jessé, e Jessé de Jobede, e Jobede de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Adimim, e Adimim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Farés, e Farés de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Tará, e Tará de Naor, e Naor de Seruque, e Seruque de Hagaú, e Hagaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maleliel, e Maleliel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão, filho de Deus. Pareceu maçante, mas eu precisei fazer, porque
para as pessoas da época, era importante que Jesus tivesse uma linhagem. E que essa linhagem tivesse ligação com Davi. E aqui o texto mostrou que além de ligado a Davi, Jesus está ligado a Adão, que está ligado ao próprio Deus. Então, as genealogias, a linhagem, ela precisava na época, porque a profecia dizia que Jesus deveria ser filho de Davi. Tanto é que Jesus fala: como é que eu posso ser filho de Davi se Davi me chama de Senhor? Senhor, falar em Senhor, veja como está nascendo o sol ali, que beleza! É uma lindeza estonteante. Ai, 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 Senhor do céu, aleluia! Nós precisamos saber que Jesus era filho de José. Por que José? José casou com Maria. José não tinha coabitado com ela. Quando ele soube que Maria estava gestante, ele intentou largá-la secretamente, porque ele fala: eu fui corneado. Porque não tem como uma mulher ficar grávida sem coabitar com um homem. Então vou largar ela. Mas como ela era mulher de família, mocinha de família, Maria tinha o quê? 13 anos no máximo? 15 talvez? Ele tentou largá-la secretamente. Aí o Espírito Santo, Deus falou com ele pessoalmente em sonho e disse: José, não temas, porque a sua esposa não coabitou com outro homem. Ela está grávida, mas ela gerou do Espírito Santo. E ele foi lá e tomou-a como esposa e assumiu a paternidade. Então, legalmente falando, na linhagem, a paternidade de Jesus é de José. Jesus é filho legítimo de José. Por quê? Porque José, achando-a grávida, registrou o filho. E mais do que isso, porque hoje em dia muita gente registra o filho, mas não cria. José registrou o filho e criou-o, transferiu para ele a sua profissão. Era carpinteiro. Estava ouvindo esse dia um sabidinho falando. Ele era téton. Daí vem a palavra arquiteton. Ele trabalhava com pedras. Carpinteiro não era que trabalhava com madeira, não. Ele era carpinteiro porque ele trabalhava com pedras. Na verdade, hoje o nome correto seria não é, nem é pedreiro, mas se fosse comparar seria pedreiro e não carpinteiro. Mas ele trabalhava ele lapidava pedras para fazer as construções. Eram pedaços enormes. Então Jesus era um homem forte, porque ele labutou a vida inteira com seu pai. Então ele não era filho adotivo. Ele não foi adotado como filho. Bom dia, Fátima, vá com Deus. Minha amiguinha tá passando ali. Bom dia, cavaleiro, vá com Deus. Quer falar bom dia para meus amigos aqui no YouTube? Se quiser, aparece aí. Então, as pessoas que estavam ali mais próximo de Jesus sabiam do que tinha acontecido, de que a Virgem concebeu e teve um filho, mas oficialmente ali nos documentos ele foi registrado como
filho de José, que era filho de Davi, que era filho de Deus. Entendeu, meu amigo? Então, Jesus, ele é o rei Davi, reinando no 7º reino. É isso que eu quero que você coloque aí na sua cabeça. Você precisa entender isso, porque uma vez isso entendido, tudo vai ficar muito fácil. Você pode até se perder no caminho aí, não achar o caminho. Eu não achava a trilha ontem, não existia trilha, porque eu entrei num descampado acreditando que por ter residência ali em volta e por eu ver ali os cavalos pastando, as vacas, eu falei, vai ter caminho desses animais, mas eu não achei, não tem caminho. Só outro dia talvez eu vá procurar melhor. E eu acabei andando pelo mato e não achei a trilha. Mas, mesmo que alguma dúvida vier ao teu coração, saiba que o 7º reino na terra é Jesus Cristo, filho de José, filho de Noé, filho de Davi, filho de José, filho de Davi, filho de Noé, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Entendeu? Por isso a genealogia na Bíblia é importante. Tanto é que quando o templo de Jerusalém foi restaurado, eles pegaram só aqueles que tinham comprovação de que eram herdeiros de Levi, mas não de toda a tribo de Levi. Tinha um herdeiro específico ali que ficou fiel, não lembro agora o nome dele. Tanto é que para trabalhar no templo, quando Neemias reedificou o templo, tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser filho daquele descendente de Levi. Tanto é que alguns não conseguiram provar e por isso não foram contratados para trabalhar no templo, para oficiar. Eles até podiam trabalhar ali, mas não oficiando o templo sagrado. Provado que Jesus Cristo é o Messias, como disse João Batista. Provado que Jesus Cristo é filho de Deus, como foi mostrado no batismo dele. O céu abriu e Deus falou, esse é meu filho. E o Espírito Santo alegre sobrevoava em forma de pomba. Provado que Jesus é filho de Davi, porque ele era filho de José, filho de Davi. Provado que Jesus é filho de Deus, provado tudo isso, agora Jesus vai passar uma quarentena no deserto para se preparar para essa missão, uma missão muito intensa, curta, de apenas 3 anos, mas muito intensa. Então nós temos que acompanhar Jesus no deserto, nós temos que perceber Jesus fazendo as curas, nós temos que saber que esse mesmo Jesus ainda é poderoso hoje e ele pode nos curar, se quiser. Então nós devemos encaminhar a ele esse pedido: Senhor, se tu queres, pode me curar. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer nada. Como aqui não diz sem comer e sem beber, provavelmente Jesus bebia alguma coisa, alguma água. Mas imagina, no deserto não deve ter copos e copos de água.
mas a informação é de que Jesus fez um jejum, um jejum de alimento. Aqui não diz que ele não bebeu água. Provavelmente ele deve ter bebido água. Então o diabinho disse-lhe, já chegou chutando o balde. Satanás chegou para Jesus e disse, se tu és. Você já estava tirando Jesus. Porque os demônios, quando Jesus foi curar o endemoniado, ele chegou e eles disseram, eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Messias, o Filho de Deus. Eu sei que eu vou ser destruído por ti. Mas por que o Senhor veio me atormentar antes do momento? Por que o Senhor veio mexer comigo antes da hora? Os demônios do diabo sabiam que Jesus era. Satanás também sabia. Se ele sabia, porque ele disse, se tu és, para provocar Jesus. O diabo é tentador e ele já começa a tentação tentando. Aí ele fala, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, se tu és o Rei do sétimo reino, se tu virás em nuvem de glória. Dize a esta pedra que se transforme em pão. Tá vendo essa pedra? Peça para ela se transformar em pão. Jesus disse, não, meu amigo, eu não vou pedir para a pedra se transformar em pão, porque eu sou a pedra pão. Eu sou a pedra que caiu da montanha e foi arrojada nos pés da estátua. Eu vou me transformar em pão, eu sou o pão para todas as nações. E Jesus disse, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu sou a palavra de Deus, eu sou o pão eterno. Eu sou a água fluindo eternamente, água viva. Eu sou o rio de Jerusalém que Ezequiel viu. O diabo podia ter colocado a sua viola no saco e sair fora. Mas não, o diabo é tentador. Ele levou o nocaute, mas pediu o segundo round. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O diabo, depois de levar o primeiro nocaute, levou Jesus no monte alto e mostrou todos os reinos do mundo. Todos menos um. Ele mostrou Babilônia, ele mostrou Medo-Pérsia, ele mostrou a Grécia, ele mostrou a riqueza de Roma, mostrou tudo. Ele só não mostrou o sétimo reino, ele não mostrou o reino do Messias. Ele ocultou isso. E ele disse, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Eu assumi o rei da terra, eu tomei de Adão, é meu e eu posso dar para você. Você viu aqui, ó, olha que magnífico esse
Império de Roma, muito dinheiro, amigo. Eu posso dar para você. É só você se ajoelhar diante de mim. É só você me adorar, me prestar culto. É só você queimar vela para mim. E Jesus falou assim, ó, seu tolinho, você mostrou todos os reinos da terra, mas você não mostrou o sétimo reino. Você não mostrou que eu sou o rei, eu sou aquela pedra que se tornou o rei. Eu vou reinar eternamente, amém. Eu não preciso pegar nada da sua mão. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Fim do segundo round. Satanás saiu com o rabinho entre as pernas. Mas ele não parou por aí. Ele falou, esse sétimo rei tá difícil de dobrar. Tá difícil derrotar esse sétimo rei. Ele pegou Jesus e levou no pináculo do templo, lá em cima, aonde o arauto tocava lá a corneta todo dia. Colocou Jesus ali. E pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és, de novo, se tu és, eu acho que você não é. Eu acho que você é só um homem. Eu acho que você não morreu de verdade. Jesus não morreu. Jesus era Deus, por isso não morreu na cruz. Satanás conta essa mentira. Foi apenas uma encenação. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E agora Satanás virou crente. O crente do diabo. O pior crente que tem dos demônios é aquele crente que fica citando a Bíblia para você, mas você olha na vida dele, ele é um diabo. E aí ele fala, tá escrito lá nos Salmos. Eu não lembro agora qual é o número do Salmo. Não sei se é 91, não lembro. Tá escrito lá. Porque está escrito, disse o cramunhão safado sem vergonha, o crente safado citando a Bíblia, indignamente, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Deixa eu ver se o Salmo está aqui atrás. Ah, tá aqui embaixo. Graças a Deus essa Bíblia tem rodapé. Esse aqui é o verso 10, né? 11. Quatro, 4:22. Não. Ai, ai, ai. Mateus 4:13. Ó, tá aqui, ó. Salmos 16:10. Então é o Salmo 16, é isso? Eu tô lendo uma Bíblia aqui arcaica, a Bíblia de promessas. Então é o Salmo 16, segundo a informação que eu tô tendo aqui. Tá bom?
Salmo 16, 10. Eu acho que é isso. Então será dado ordem para que os anjos não deixem você. Você pode pular igual aquele doido pulou do avião. Gente, faltou 1 metro para ele cair no chão, esborrachar e morrer. Mas ele pulou. O anjo dele nesse dia protegeu ele. E ele caiu na rede, se salvou. O cara é um herói. Eu ainda vou caçar depois matéria sobre ele. Mas aí Jesus respondeu. Disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você não tem que pular de um avião voando a 30 mil metros ou pés de altitude. Você não precisa, porque nesse caso Deus não vai mandar anjo não. Você pode esborrachar no chão. Fim do terceiro round. Satanás colocou a viola no saco e pernas, pra que te quero? Então, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É isso aí, meu amigo. Jesus está dando aqui a receita da vitória. Entende? A receita é essa. A receita é não cair na tentação, expulsar Satanás da sua vida. Fiquei com o braço muito assim, ó, muito tempo assim. Agora tá doendo, o sangue ficou parado aqui. Desculpa. Tô com uma faixa aqui, mas não é aqui. É aqui, ó, que eu fiquei muito tempo com a Bíblia segurando assim. Depois que o Satanás foi embora, aqui na parte que eu estou lendo não mostra. Que eu estou lendo em Lucas. Mas nós sabemos que os anjos do céu apareceram e serviram pão a Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, a sua terra, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. Na circunvizinhança de Nazaré. E aí chegou em Nazaré e falou: agora estou bem, cheguei na minha terra. Ó, sai de baixo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou, teve azar. Entrou logo no dia de sábado, vai provocar os caras. Jesus é provocador, hein? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus Cristo ia todo sábado, segundo o seu costume, segundo o costume de seu pai Adão, segundo o costume do seu pai Davi, ia adorar ao Criador no sábado, porque Moisés mandou. Entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. A palavra sinagoga aqui poderia ser traduzido hoje como igreja. Ele entrou em uma congregação, qualquer uma dessas aí, cristãs. E antigamente as pessoas chegavam e elas eram convidadas
a ler a palavra de Deus. Então alguém deu distinção para Jesus. Quando ele sentou ali, alguém o deve ter reconhecido como mestre e o convidou a... Vai com Deus. Convidou a ler. Era costume na época. Hoje, para você pregar numa igreja, você tem que ser convidado. Você tem que ser aprovado pelo pastor, pela comissão, não sei. Entende? Graças a Deus que existe um monte da internet. A gente pode se levantar aqui e ler. E Jesus se levantou e leu. Depois de ler, Jesus sentou. Porque naquela época, os sermões eram passados sentados. A pessoa lia o trecho sobre o qual queria discorrer, e depois sentava e explicava o texto. Até hoje tem o costume lá dos orientais. Eles não falam nada importante em pé. Eles só liam o texto em pé como reverência a Deus, mas sentavam para discorrer sobre o texto. Então, você vai falar alguma coisa importante com seus filhos ou com seus funcionários, não fique abordando ele nos corredores. Chame-o à sua sala, à sua mesa, sente-o e converse. Não fique expondo as pessoas desnecessariamente. Eu, graças a Deus, esse costume eu tinha. Eu nunca gostei de expor ninguém. Quando eu queria falar com alguém, eu chamava e falava, senta aqui perto de mim. E aí eu conversava com a pessoa. A não ser quando você fica nervoso, aí você já destampa logo. Moleque, cala a boca! E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele leu o livro de Isaías, ele leu essa escritura, dizendo: Isaías 61, está aqui embaixo. Ele pegou o livro de Isaías 61 e leu. E o que estava escrito ali? O Espírito do Senhor é sobre mim. Eu vou ler sem o chapéu. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr a liberdade, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Aí ele leu essa passagem. Bom dia, cavalheiro. Quer falar bom dia aqui para os meus amigos do YouTube? Amanhã então, vá com Deus. Ele leu aquela escritura. Tá frio, né? Minha mão tá ardendo, mas eu tenho luva, mas eu não posso usar porque eu não tô acostumado a manipular aqui os livros, o papel, sem luva. Mas tá frio demais. Então Jesus leu essa escritura e ele falou, não, aí ele pegou o livro, deu para o auxiliar lá, o diácono que estava ajudando na igreja, e cerrando o livro, e fechando o livro, e tornando-o a dar ao ministro que o auxiliava no culto, assentou-se, e os olhos de todos na igreja estavam fitos nele. Todos na sinagoga estavam assim, ó, com os olhinhos nele. Puxa vida!
Ele vai falar sobre o Messias hoje, vamos ver. Ele vai falar sobre a vinda do Messias. Então os coraçõezinhos dele já ficaram quentinhos. Esse pregador vai falar do Messias, vamos ouvir. Ai, que legal. E aí ele começou o seu sermão. E ele disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aconteceu isso. Em outras palavras, ele disse: eu sou o Messias. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: isso é maravilhoso o que ele está dizendo. Mas como que ele pode ser o Messias? É gostoso demais. Ele não é o filho de José? Aquele pedreiro que mexe com pedras? E eles falavam. E ele lhes disse. Em resposta, Jesus disse: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fazem também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido dito em Cafarnaum. Jesus disse: vocês estão dizendo, médico, cura a ti mesmo. Vocês estão duvidando. No começo eles acreditaram, agora começaram a duvidar. Vocês estão duvidando que eu sou o Messias? Por acaso vocês não ouviram as curas milagrosas que eu fiz? Não? Aí Jesus, desapontado com os povos de Nazaré, e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em outras palavras, ele está falando: eu sou um profeta rejeitado. Vocês estão me rejeitando só porque eu sou filho do José. Mas não vos esqueceis, José é filho de Davi. Eu sou filho de Davi. Acordem. Hello. Agora eu vou falar umas coisas para vocês que vocês vão ficar com raiva de mim. Mas escutem, disse Jesus. Jesus estava ficando brabo. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou e por 3 anos e 6 meses não houve água e houve muita fome. E a nenhuma delas foi enviada Elias. As viúvas aqui de Israel, Elias não foi levar pão e óleo e azeite. Não, ele levou para a estrangeira, lá em Serepta, da cidade de Sidom. Ele levou a viúva de Sidom. E as viúvas de Israel ficaram chorando aqui, com fome. Eu ainda vos digo, disse Jesus, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o general do exército da Síria, o Ciro. E todos na sinagoga. Olha, foi na verdade um belo debate. Jesus está falando: vocês não estão me reconhecendo. Eu sou o Messias. Hoje aconteceu o que está escrito aqui pelo profeta. Vocês não estão me acreditando só porque o meu pai é um pobre pedreiro.
Só porque meu pai faz casas de pedra? Mas eu sou o Messias. Vocês não viram? Todas as cidades vizinhas viram coxos andar, cegos ver, demônios ser expulsos. Jesus está argumentando assim. Mas todos na sinagoga, ouvindo esta coisa, se encheram de ira. Em vez deles se apaixonarem por Jesus, eles ficaram com ira. Eles ficaram irados e disseram: o apóstolo Paulo fala, vocês podem até se irar, mas não pequem. Então, os da sinagoga todos se iraram, ou boa parte deles. Não, todos. Não sobrou nenhum aqui. Eles se maravilharam no começo, mas agora o texto diz: todos se iraram. O apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Eles se iraram, em vez de ficar quietinho na deles. Depois a ira ia passar, eles iam entender que Jesus era o Messias e estava tudo bem. Mas não, depois de se irar, eles pecaram. Eles pecaram como? Expulsando Jesus de Nazaré. Eles expulsaram Jesus, o Messias. Expulsaram Jesus de Nazaré, E levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eles, cheios do diabo, fizeram o mesmo que o diabo fez. Pegaram Jesus à força e levaram lá no cume do monte e falaram: nós vamos jogar você daqui. Já que você não pula, nós vamos te jogar. Porém, Jesus se desviou por entre eles, escorregou como sabonete ensaboado e sumiu. Retirou-se e foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Ele continuou ensinando as cidades vizinhas, e a sua palavra era com autoridade. Jesus não fez curas em Cafarnaum, em Nazaré. Ele foi para Cafarnaum e lá ele fez vários milagres, muitas das que ele já tinha feito. Mas Jesus foi expulso da cidade, só não foi morto porque ele se esquivou ali pelo meio deles e fugiu. Aí ele foi para Cafarnaum e começou a fazer milagre. O maior milagre que ele fez em Cafarnaum vai ser o tema de amanhã ou do próximo vídeo, porque ele curou o endemoniado. O demônio estava em Nazaré, mas eles não permitiram que Jesus tirasse o demônio dos que estavam em Nazaré, naquela sinagoga, que ele chamou de sinagoga de Satanás. Igreja do diabo. Vocês estão expulsando Jesus, vocês estão se irando contra o modo simples de vida de Jesus. E Jesus é cavalheiro, e Jesus sai. Jesus não vai ficar fazendo milagre aonde ele não é bem querido.
ele não vai expulsar demônios de Nazaré se Nazaré não quer. E aí ele foi para Cafarnaum. E lá ele fez um milagre enorme. Porque o demônio que estava em Nazaré também tentou entrar em Cafarnaum. E o endemoniado chegou e começou a brigar com ele. E Jesus fez mais do que expulsar o demônio. Jesus fez um discípulo. Não perca o próximo capítulo. O novo discípulo de Jesus. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.